Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Eu estou passando onde quero falar aqui de galardão e quero falar de fé. E tendo esta mensagem como base, você vai perceber a necessidade que temos de viver e andar o tempo todo em espírito. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 39, diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Veja que o galardão está na confiança ou na perseverança para com Todo-Poderoso. Queridos, há muitas pessoas que o que não falta por parte da maioria é desculpa. Eu não consigo por conta de coisa tal, pastor. Eu não me esforço um pouco mais para ir para a igreja por conta do cansaço. Outro diz assim: eu não me esforço tanto porque eu chego muito tarde. Outro porque não dá, não, é porque a natureza humana está te vencendo. Aqueles que não se esforçam, eu vou lhe dizer, é porque em vez de você viver e andar em espírito, em determinados momentos, algumas pessoas estão deixando se levar pela natureza humana. Não estou dizendo que está andando no pecado, não é isso. Mas eu estou dizendo que está deixando a natureza humana vencer, prevalecer. E eu vou lhe dizer, ou vencemos a natureza humana, ou matemos a natureza humana, ou ela é que vai nos matar mais cedo ou mais tarde. Por isso que a Escritura deixa claro, não abandonar a confiança, que ela tem grande galardão. E para que alguém não abandone a confiança ou a fé em Jesus Cristo, nós temos que matar a natureza humana todos os dias, porque essa natureza humana ela começa a prevalecer na vida de alguém, mas cedo ou mais tarde aquele alguém perde a confiança, perde a fé, mas cedo ou mais tarde aquele alguém desmorona, ou seja, acaba deixando o galardão de lado. Então cuidado com o seu galardão, vigiai para que você não perca o galardão, o qual já te está preparado pelo Todo-Poderoso. Olha o versículo 36, diz assim: Com efeito tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja, com efeito, tendes necessidade de perseverança. O que é a perseverança? A perseverança, senhoras e senhores que me ouvem, é uma necessidade que nós seres humanos temos. E essa necessidade nós temos que lutar todos os dias, necessidade de perseverança, ou seja, devemos perseverar todos os dias. Por que perseverar? Para que, havendo feito a vontade do Todo-Poderoso, alcanceis a promessa. Há muitas pessoas que nem começam e já desistem. Há muitas pessoas que nem começam, abandonam a fé. Há muitas pessoas que, em vez de lutar, abandonam a fé, abandonam o barco. E aí a pessoa fica de braço cruzado querendo receber algo de Deus. Há pessoas que não lutam pelo casamento. Outro não luta por uma porta de emprego. Outro não luta pela vida espiritual, nem para a igreja vai. Outro não luta pelo seu sonho. Outros não lutam pela fé própria. Outro não luta pelo filho que está nas drogas e oração. Outro não luta pelos seus objetivos. Há pessoas que não lutam, mas questionam a Deus: Senhor, por que as coisas não estão me acontecendo? Simples, porque não quer lutar, está de braço cruzado, é preguiçoso, é preguiçosa. Aí fica com desculpa: pastor, é porque eu estou cansado. Não, é porque a natureza humana está te vencendo. Deixa de ser fraco, irmão. Deixa de ser fraca, irmã. Te levanta, começa a vencer a ti mesmo, começa a vencer a natureza humana, começa a andar em espírito, viver em espírito. É por acaso que a Escritura diz que sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não é por acaso. Necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que perseverarmos, que nunca venhamos a desistir. Há pessoas que não perseveram, desistem e ficam dizendo: não, eu estou orando em casa, minhas orações estão sendo ouvidas. Eu vou lhe dizer, as orações não estão passando nem do teto da tua casa. Não é a Escritura que diz que o templo é chamado lugar de oração? O templo é o lugar onde Deus falar conosco. Lembra de Jesus lá no início do Evangelho de Lucas? aonde no fim dos dias das festas, Maria e José foram embora, depois de um dia inteiro começaram a procurar Jesus, procuraram por 3 dias.
No terceiro dia voltaram ao templo. Quando chegou lá, ele disse assim: não sabia que me convenha estar na casa do meu pai? Ou seja, na casa do pai é o lugar onde o encontramos com ele. Alguém vai dizer: ah, mas ele está no meu coração. É verdade que ele está conosco, mas nós também precisamos estar com ele. Então a escritura está errada quando ele disse certa vez assim, lá no livro de Crônicas. No livro de Crônicas ele diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Ele está conosco, mas nós precisamos estar com ele também. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele vos deixará achar. Se o buscardes. Há muitas pessoas que não querem buscar, fica com preguiça, fica com desculpa. Cuidado com desculpa, viu, irmão? Como diz aqui no 36, com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que perseverarmos. Alcanceis a promessa. Quer alcançar a promessa? Tem que perseverar. Quer alcançar a promessa? Não pode desistir. Quer alcançar a promessa? Tem que continuar lutando. Ei, quer restauração para o casamento? Vai para a igreja. Ei, quer que o filho seja liberto? Você não pode deixar a igreja de lado. Ei, quer que as portas continuem abertas? Você não pode deixar a igreja de lado. Ei, quer libertação para si próprio? Você não pode deixar de ir para a igreja. Quer realizar seu sonho? Você não pode deixar de ir para a igreja. Quer viver em espírito? Não pode deixar de ir para a igreja. Quer alcançar a salvação? Quer ser salvo? Não pode deixar de ir para a igreja. Há pessoas que dizem assim: eu não vou para a igreja, mas eu creio na minha salvação. Não, o diabo está te enganando. Você não vai ser salvo coisa nenhuma. Só pode ser salvo se estiver indo para a igreja buscando o Todo-Poderoso. Se não estiver buscando, esquece galardão. Para que, havendo feito a vontade de Deus, com efeito, tende necessidade de perseverança. O que é perseverar? Não desistir. O que é perseverar? É não abandonar a fé. O que é perseverar? É continuar indo para a igreja. Não está escrito aqui no mesmo livro de Hebreus? Não devemos deixar de congregar, quanto mais o dia se aproxima. Aqui no livro de Hebreus a Bíblia diz isso. Há muitas pessoas que estão de braço cruzado, esperando restauração de casamento, libertação do filho, sua libertação própria, a cura, a prosperidade, a salvação, e nunca vai acontecer, porque não querem buscar. E se não buscar, não adianta viver na ilusão, na teoria, é ficar aí muitas vezes com preguiça, e o diabo enganando a pessoa, dizendo: ah, pastor, é porque o cansaço, é porque... Não, é porque você é preguiçoso, é porque você é preguiçosa, é porque você quer as coisas fáceis. E com Deus nada é fácil, não se engane. Não vai para aquele pregador ficar na rede social dizendo assim: olha, Deus vai fazer isso, olha, eu estou profetizando, Deus vai fazer coisa tal, olha, está chegando a tua vitória. Eu digo, é o diabo que está usando eles. É mentiroso, são mentirosos. Não é Deus que está usando coisa nenhuma. Nada cai do céu de mão beijada. Ou então a escritura está errada. A Bíblia diz: o que ligarem na terra será ligado no céu. O que é ligar na terra? É nós dar o primeiro passo, é nós tomar altitude. Lá no Evangelho de Mateus 16 está escrito: que ligado na terra será ligado no céu. Não adianta ficar atrás de profecia. Ah, é porque Deus usou alguém e disse que vai fazer. Não foi Deus, não. Foi o diabo que usou. Não foi Deus coisa nenhuma. Que Deus o quê, irmão? Por acaso Deus é empregado para mandar recado? Deus não manda recado. O que ele tem que falar, Deus ele chega e fala. Deus ele não é empregado de ninguém para ficar mandando recado de um lado para outro. Não, Deus ele fala dentro da palavra. Deus ele ensina o que a gente tem que fazer, o espaço que temos que dar para as coisas acontecer. Ah, pastor, não estou indo para a igreja, as coisas estão acontecendo na minha vida. É o diabo que está te dando corda. Na hora que rebentar, pode apostar. Se você não está indo para a igreja, as coisas estão te acontecendo. Não é Deus, é o diabo que está te enganando, te dando corda. Quando tu cair, eu vou dizer para aqueles que o diabo está enganando, que não está indo para a igreja e as coisas aparentemente estão acontecendo. É o diabo que está te enganando. Se você não se cuidar, quando você cair, dificilmente você vai se levantar depois. É o diabo, não é Deus coisa nenhuma. No final do versículo 36 diz: para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mas para que alcance a promessa, com efeito, tem necessidade de perseverança. Tem que perseverar. O que é perseverar? É não desistir, é não abandonar o barco, é não abandonar a fé, é não deixar de congregar. Tem que ser perseverante na fé.
Tem muitas pessoas que não perseveram que as coisas aconteçam. E aí fica muito pela rede social, televisão, profetizando, Deus vai fazer. Não, é mentira, é mentira, é mentira. Deus não vai fazer coisa nenhuma, a não ser que cada um levante e tome a atitude e iniciativa de buscar ao Todo-Poderoso, de ir para a igreja congregar, de fazer sua parte. Se você fizer a sua parte, Deus está pronto para fazer a parte dele. Mas se você não fizer a sua parte, não fique esperando que Deus não vai fazer a parte dele também não. Porque o primeiro passo é nós que temos que dar. O que ligar na terra será ligado no céu. Fica aí nessa ilusão, irmão. Fica aí nessa teoria, ouvindo muitos aí dizendo que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Se você ficar de braço cruzado, não tomar iniciativa, não vai acontecer nunca. Você vai morrer esperando. Isso se chama falsa esperança. Vai morrer esperando, nunca vai acontecer. Ao versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele não se compraz a minha alma. Quem são os que retrocedem? São aqueles que não perseveram. São aqueles que estão vivendo de falsa esperança. São aqueles que não querem para a igreja, o diabo está enganando. São aqueles que não se arrependem. São aqueles que não se diminuem. São esses que o diabo está enganando, retrocedendo, vivendo de falsa esperança, de teoria e pensando, não, um dia Deus vai fazer, um dia Deus vai se lembrar de mim, um dia Deus vai acontecer. Pode esperar sentado, porque se você não estiver buscando a Deus, se você não estiver congregando, estiver nessa teoria, pode sentar que você vai cansar, Deus não vai fazer, a não ser que você faça a sua parte. Do contrário, esquece, irmão. Pare de viver nessa teoria, nessa falsa esperança, assistindo em celular, em televisão. Ah, é porque Deus usou a boca de... Não, não foi Deus coisa nenhuma, mentira. Não foi Deus coisa nenhuma. No versículo 39 ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Quem são os que retrocedem para a perdição? Exatamente aqueles que abandonam a fé, aqueles que não perseveram, porque a perseverança é uma necessidade que temos. E essa necessidade nós temos que conviver com ela todo dia, porque todo dia tem que perseverar. Essa é uma necessidade que nós temos que ter ela. Nós temos que ter essa necessidade até Jesus voltar, porque todo dia nós temos que perseverar. Todo dia temos que ser perseverante. Todo dia temos que ser forte na fé. Todo dia nós temos que ser valente. Todo dia temos que ser corajoso. Todo dia temos que buscar a face do Todo-Poderoso. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Quando alguém desiste, quando alguém abandona a fé, quando alguém não persevera, é tudo que o diabo quer, está retrocedendo para a perdição. A pessoa nem percebe, mas o diabo se aproxima e começa a propor, não, é por conta do cansaço, não é por conta de coisa tal, não é porque muitas pessoas são fracas, é porque muitas pessoas são preguiçosas. É porque muitas pessoas não querem se esforçar. É porque muitas pessoas não querem fazer aquilo que é certo. É porque não querem tomar altitude, querem ficar de braço cruzado. Minha mãe dizia, quem gosta de mole chupa pedra. Minha mãe dizia isso. Tem muita gente que quer ficar assim, ó, esperando na morte da bezerra. Não se esforça não para você ver. Fica aí de braço cruzado. Não se levanta e começa a lutar não. Fica indo por muitos aí que fica só profetizando, falando o que é agradável, o que você quer ouvir. O diabo usando eles para te enganar e você acreditando na teoria da conspiração, acreditando em coisas que na verdade não é Deus que está por detrás, acreditando na falsa esperança. E o diabo assim vai enganando pessoas. Ah, pastor, porque fulano falou que eu até chorei. O diabo também faz as pessoas chorar, viu, irmão? O diabo faz as pessoas chorar, caso você não saiba. O diabo sabe enganar. Sabe o que a Escritura diz? Que o diabo ele se transforma em anjo de luz. A Bíblia quem diz isso não sou eu. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quem são aqueles que é da fé para a conservação da própria alma? Aqueles que não retrocedem, aqueles que não desistem, aqueles que é perseverante. E aí eu lhe pergunto, a forma como alguns estão agindo, você está sendo perseverante à prol da sua alma ou você está contra a sua alma própria? O que você está fazendo com o seu galardão? Porque tem muitos que estão jogando a própria salvação fora. Tem muitos que estão jogando o galardão fora. Tem muitos que estão abrindo mão do próprio galardão. Tem muitos que estão abrindo mão da sua própria salvação em Cristo, porque está retrocedendo.
está vivendo de falsa esperança, está acreditando em profecia, na teoria da conspiração, está acreditando no engano, na ilusão da vida, coisa que Deus não está por detrás, as pessoas acham que é Deus. Porque a Escritura não pode errar em Mateus 16, o que ligarem na terra será ligado no céu. Aqui em Hebreus diz, não devemos deixar de congregar, tanto que o dia se aproxima. E muitas pessoas estão deixando se levar, vivendo de teoria, jogando o galardão fora, achando que está salvo. Esperando pela promessa, a promessa não se cumpre. E aí a pessoa fica dizendo, por que Deus está atrasando? Porque as coisas não aconteceram simples. Sabe por que as coisas não aconteceram? Porque alguns que me ouvem ainda não fizeram por onde. E aí está na falsa esperança, esperando, não vai acontecer, a não ser que você se levante e tome atitude, a não ser que você faça a sua parte. Quando você fizer a sua parte, primeiro nós temos que fazer a nossa parte, aí Deus vai cumprir com a parte dele. Do contrário, vai viver de teoria, falsa esperança. E muitos pregadores alimentando essa falsa esperança. Olha, eu estou profetizando isso, Deus mandou te dizer isso, Deus disse que vai fazer. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Não foi Deus coisa nenhuma. Não foi Deus coisa nenhuma. Porque a Bíblia ensina que ligar na terra será ligado no céu. Deus não é empregado nem meu e nem seu. Nós temos que fazer a nossa parte primeiro. Quer alcançar a promessa? Com efeito, tendo necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a vontade de Deus? Que perseveramos. Aquele que persevera, ele está fazendo a vontade do Todo-Poderoso. E aquele que faz a vontade do Todo-Poderoso, que é perseverar, alcanceis a promessa. Então quem quer alcançar a promessa não pode desistir, não pode abandonar a fé. Quem quer alcançar a promessa tem que ser perseverante, não pode deixar de congregar. Os que deixou de congregar e as coisas aparentemente estão te acontecendo, não é Deus, é o diabo que está enganando. Se você não se cuidar, quando cair não vai levantar mais. É a Bíblia que mostra isso, não sou eu. Com efeito, tendo necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a vontade de Deus? Que perseveramos. Se perseverar, vai estar fazendo a vontade de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus, que é perseverar, alcanceis a promessa. Que você possa refletir nisso e se perguntar o que você está fazendo com o seu galardão. Se você está conservando sua alma, ou se você tem levado na brincadeira e está perdendo sua alma e achando que está sendo salvo. Pense nisso. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.